Fala, galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Nessa terça, nós tivemos a convocação da seleção brasileira feminina que vai disputar a Copa do Mundo nesse ano. E para repercutir não só a lista, mas também para deixar a gente ainda mais por dentro da seleção e dos assuntos que envolvem a Copa do Mundo, a gente convidou aí a jornalista Carla Diniz. Seja muito bem-vinda. Carla, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Se apresenta aí para a galera, fala aí dos seus projetos, onde você trabalha, como a galera te acha. Bom, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, qual o momento que estiver escutando o vídeo, vendo o vídeo. Bom, eu sou estudante de jornalismo, sou formada em letras, e minha paixão é futebol, principalmente o futebol feminino, que a gente vem acompanhando, né? E vem crescendo a modalidade, e a gente fica muito feliz com isso, e poder falar hoje sobre essa convocação, poder falar sobre a seleção e as outras seleções que vão fazer parte dessa Copa do Mundo, vai ser uma honra, e muito obrigado pelo convite, né? Nada, a gente que agradece aqui sua presença, seu conhecimento. Você vai dar uma aula aqui pra gente. Antes de mais nada, se você aí que tá vendo a gente não gosta de futebol feminino, não se interessa em ver, não seja idiota, né? Sai do vídeo, não precisa ficar comentando nada. Futebol feminino precisa de apoio, não do seu dedo apontando porque você não gosta de ver mulher jogando bola, beleza? Já começa dando esse tapa na cara logo no começo, que é para os engraçadinhos não ficarem vindo, né, desdenhar o futebol feminino, que tem muita qualidade também. Né, Carla? Então, vamos então dar a lista primeiro para depois a gente fazer uma análise geral? Ótimo. Beleza, então. As goleiras, né, que a Pia Sandhog chamou foram a Letícia Isidoro, do Corinthians, a Camila Rodrigues, do Santos, e a Bárbara, do Flamengo. As laterais, Antônia, do Levante, Bruninha, do Gotham, e a Tamires, do Corinthians. As zagueiras, Kathleen, do Real Madrid, a Lauren, do Madrid CFF, a companheira de clube dela, a Mônica Hickman, e também a Rafaele, do Arsenal. Foram 7 defensoras só, né? Ela chamou 3 laterais. Já já a gente destrincha um pouco mais esse fato. Os meio-campistas, Adriana, do Orlando Pride, a Ari Borges, do Racing, a Duda Sampaio, do Corinthians, Andressa Alves, da Roma, Luana, também do Corinthians, e Ana Vitória, do Benfica. E as atacantes, Bia Zanerato, do Palmeiras, Debinha, do Kansas City, a Geise, do Barcelona, a Caroline, do North Carolina, a Nicole, do Benfica, a Gabi Nunes, do Madrid CFF, e a Rainha Marta, do Orlando Pride. Ela também chamou 3 jogadoras ali de suplentes, né? Caso alguém se machuque, precise fazer algumas trocas na lista, que foram a zagueira Tainara, do Bayern de Munique, a meio-campista Angelina, do OL Reign, e a atacante Aline, da Ferroviária. Então, Carlinha, o que você achou aí dessa lista? Faz uma análise para a gente, os destaques, as surpresas, as ausências mais sentidas. O palco é teu, pode fazer a sua análise. Bom, eu achei uma convocação boa. É claro que a gente, né, teve algumas outras peças ali que a gente não esperava. Para quem vem acompanhando esse ciclo da Pia de convocações, a gente não esperava algumas jogadoras. E aí eu vou colocando por ordem, que eu acho que fica melhor para a gente analisar, tá? Sim, sim. Nas goleiras, então, a gente teve a Lelê, do Corinthians, né, a Letícia Isidoro, a Bárbara e a Camila, a Bárbara do Flamengo e a Camila do Santos. E aí, a Letícia, a gente, com a nossa goleira titular se machucou, ela entrou ali, principalmente na data FIFA, apresentou um bom futebol ali no gol, e para mim, ela é a titular, né, desse time, dessa convocação, dessa Copa. Então, assim, era uma convocação que a gente já esperava da Letícia. Aí a gente teve a Camila também, que eu acho que era aquele terceiro que a gente estava na dúvida ainda se ia ou não, mas também é um bom nome, e aí um nome, assim, talvez um pouco polêmico, né, para quem acompanhou esse ciclo, é a Pegou Bárbara. bastante gente de surpresa, né? A volta, o retorno da Bárbara, que já era bastante criticada. Muita gente esperava a goleira da Ferroviária, né? Até pela experiência que ela tem também. Exatamente. Então, inclusive, a Bárbara foi um dos nomes, assim, polêmicos, não polêmicos, né, mas, assim, que o pessoal achou bastante ruim, porque a gente não viu esse nome nesse ciclo, depois, principalmente, de Tóquio. Então, é um nome que... E também ela não vem fazendo uma campanha legal dentro do Flamengo, né, durante a competição. Então, é um nome muito questionado, né? Foi muito questionado pelo pessoal que segue, realmente acompanha o futebol feminino. Mas, assim,
eu espero, né, sendo a Letícia a titular, tudo bem, a Bárbara aí tal, mas eu também me sinto muito talvez uma injustiça ali com a Luciana Ferroviária, porque era uma goleira que estava ali em todas as convocações, tinha marcado presença mesmo, né? E aí a gente não vê ela, para mim parece um pouco até injusto não levar para uma Copa do Mundo, né? Que é o sonho de todas as jogadoras e tal. E a experiência do Luciano também, eu acho que ia ajudar as meninas. A Pia, né, falou na convocação que foi questionada por colocar a Bárbara, e ela falou que era muito por conta da experiência. Mas para mim, tá, minha opinião, a Luciana ela agregaria até mais nessa questão de vestiário, questão de bastidor de Copa do Mundo mesmo, do que a Bárbara. Então, acho que por isso que foi um nome, né, muito polêmico. A gente teve também aquela mini confusão ali em Tóquio sobre os twitters dela, mas acho que não vale entrar nisso. Eu acho que mesmo é desempenho, e ela não tem, né, desempenhado um bom futebol no Flamengo, e não vinha sendo chamada. Então, realmente foi uma surpresa. Na hora que ela falou Bárbara, eu falei, quê? E realmente acho que pegou todo. Acho que não só você, né? Todo mundo ficou bastante surpreso com a convocação da Bárbara e também pela ausência da Luciana, né? Da gente também falava, ela quer uma terceira goleira mais experiente, porque se precisar emergencialmente, né, usar uma terceira goleira, seria muito ruim usar uma goleira mais jovem, mais inexperiente, mas a Luciana também é muito experiente e estava fazendo uma grande temporada. A Ferroviária está aí na semifinal do Brasileirão mais uma vez, sempre muito forte a Ferroviária, e a Bárbara aí tem esse retorno. Aí, falando das defensivas, né? Eu vou até recapitular aqui. Como você falou, a Bia vai levar 3 laterais, né? Vamos começar com as zagueiras. Antônia e Tamires, acho que são titulares absolutas. Né? Antônia e a Tamires, acho que são as titulares absolutas. Né? Sim, exatamente. Nas laterais, a Antônia e a Tamires são incontestáveis ali. E aí, acho que as três laterais, eu acho que é muito por conta da Bruninha, que é lateral direita, mas também pode fazer a esquerda. Então, se a gente tiver alguma ausência ali da Tamires, a gente pode estar colocando a Bruninha ali, que está se destacando bastante na equipe dela também. Então, acho que por isso essa escolha de 3 laterais só. E aí a gente tem ali na defesa, que inclusive vai ter Rafael, que é um dos destaques do Arsenal na Premier League. Para mim, é a melhor dentro ali da posição do mundo. Gosto muito da Rafael. E aí a gente tem, né, essa parceria, talvez, com a Rafael, com a Kathleen, ou com que eu estou acompanhando aqui, com a Lauren também, né? Que a Lauren ela fez uma boa campanha pelo Madrid CFF. Então, talvez a gente vai falar, inclusive, né, qual é a escalação, o titular, que provavelmente vá, ou que eu acho de acordo com o que a Pia vem fazendo nesses últimos anos. Mas, assim, eu acho que ali, essa parte defensora, eu acho que a única coisa que pegou de surpresa foi a Mônica. A Mônica, né? O outro retorno também muito inesperado, outra surpresa. E aí que não participa desse ciclo, mas que de repente chega ali para treinar, e eu acho que aí já tinha alguma coisa ali com a Pia. E aí sai na convocação, também é uma surpresa, porque para mim ela não estaria na minha lista, né? Eu projetando o que foi esse ciclo, não estaria. Apesar de achar que a campanha dela não foi ruim no Madrid, inclusive faz parceria ali com a Lauren. Mas, assim, para mim, ela. Assim, para mim não é uma opção legal, entendeu? Não seria interessante. Mas eu acho que a Pia já convocou ela por conta da experiência. Claro que o histórico dela com a seleção brasileira nas últimas convocatórias que ela teve não foi legal, mas assim, eu acho que visto porque a Tainara, né, do Bayern de Munique, de suplente, inclusive, ela não vai, e nesse ciclo, né, voltando a falar desse ciclo que foi de convocações para Copa do Mundo mesmo, teve muito da Rafaela e da Tainara, né, eu acho que foram uma dupla ali que elas pegaram o entrosamento e foram muito bem, né, fizeram uma dupla legal ali na defesa. E aí a gente não tem Tainara, porque a Tainara se lesiona no começo do ano, perde muitos jogos, inclusive pelo Bayern de Munique. Eu não sei exatamente quantos jogos ela fez em 2023 pelo Bayern de Munique. Eu só sei que ela fez um em abril, se eu não me engano, que eu acompanho o Bayern de Munique. Mas assim, foram poucos jogos em 2023. Então, acho que devido a isso, essa convocação da Mônica, né?
talvez para exercer um pouco mais de liderança, né? Ter essa mescla também, né? Da juventude e da Sim, experiência, né? Da renovação e de gente que já jogou Copa do Mundo. Vale lembrar, né, que essas 3 jogadoras suplentes, elas vão para o amistoso, que vai ser realizado aí na próxima semana, né? Preparatório ainda aqui no Brasil. Agora, eu não tenho exatamente qual é o adversário, mas sei que vai ser no domingo, 10 da manhã, né? Você tem um adversário aí? Chile. Chile, perfeito. Obrigado. Então, elas vão estar inseridas também nesse amistoso preparatório e talvez, né, a gente não quer que nenhuma jogadora se lesione, mas caso aconteça, essas jogadoras elas já vão estar inseridas dentro do processo e podem ser que herdem alguma vaga aí que sobre. Ou até mesmo, não sei se a Pia pode fazer uma modificação dessa lista, desses 23, mesmo não havendo lesão. Porque algumas seleções estão divulgando a lista com 26 e depois vai fazer os cortes. Uhum. Então, se é que ela pode fazer isso, ela pode perceber que, não, talvez seja mais interessante levar mais uma zagueira tal, tirar uma das atacantes, que são 7, e aí pode incluir a Tainara na lista ou fazer qualquer uma das trocas, né, com as outras jogadoras que ela também convocou como suplente. Exatamente. Aí já indo para o meio campo, né, as convocações foram feitas. Duda Sampaio, do Corinthians, merecidíssimo também. A Caroline, do North Carolina Courage, eu não sei falar muito inglês. A Luana, do Corinthians. Temos a Debinha, do Kansas City. Gabi Nunes e Marta. Para mim, eu acho que era isso, tá? Eu acho que talvez a Angelina ali, meio atacante, talvez era a dúvida ali, mas também tá na lista de suplente. Então, para mim, eu acho que esse meio de campo é o que veio nesse ciclo, né? A gente tem a Duda Sampaio, muito bem, a Kathleen, que foi de uma posição para outra, se deu muito bem ali pelo meio, juntamente com a Ari Borges. Então, para mim, eu acho que são as duas ali titulares também, são boas peças, e estão se destacando. A Kathleen, eu acho que na verdade, as duas peças, a Ari Borges e a Kathleen, para mim, com a seleção e com os times, foi as que mais cresceram durante esse ciclo de convocatória, nesse ciclo que depois de Tóquio. Acho que elas cresceram muito, inclusive eu ouvi um podcast delas falando, e realmente esse crescimento que elas destacam dentro da seleção brasileira. A Caroline, que para uma posição foi para outra. No começo ela se sentiu insegura, mas ela foi muito bem, né? Acho que as duas para destacar, assim, de uma de convocação. A Debinha, eu acho que era inevitável. A Debinha estava de lesão na última data FIFA, não foi convocada, mas agora está na Copa do Mundo e é um destaque sempre. Gabi Nunes, com Duda Sampaio, Luana também, são destaques ali, eu acho que vão agregar bastante na seleção, visto também o ciclo. E a Marta, a Pia falou hoje depois da convocação, lá, esqueci como que é o nome, na coletiva, falou que a Isso. Marta não é a jogadora que está garantida que vai ser titular. E isso é normal. Isso é normal. Eu acho que coisa que a gente tem que falar que acaba sendo normal. A Marta passou por um momento de lesões, né? Então chega na seleção, assim, não naquele momento de oscilação ali, não no melhor momento dela, mas não deixa de ser uma referência, né? Não deixa de ser uma jogadora referência, e é aquilo que a gente falou, misturou a juventude com a experiência, e a gente está falando de Marta, né? Então acho que ela também vai agregar muito nesse sentido. E não necessariamente, né, cara, a Marta não ser titular passa a ser um problema, porque como a seleção teve que. A gente vai falar um pouco disso mais tarde, mas como a seleção teve que lidar ao longo desses 4 anos com muitas ausências da Marta, a gente conseguiu montar um time competitivo e que não fosse dependente dela, que conseguiu se manter forte apesar da ausência dela. E provavelmente essa vai ser a última competição dela pela seleção também. Então, quanto menos ela for influente, digamos assim, claro, sempre no bom sentido, melhor, porque mostra que a seleção brasileira está superando a era Marta, né, que é a principal jogadora da história do futebol feminino, não só do futebol feminino do Brasil. Então, é ótimo que o Brasil possa se dar ao luxo de ter a Marta no banco. A gente viu a seleção dos Estados Unidos, por exemplo, na última Copa do Mundo, se dar ao luxo de ter a Carly Lloyd no banco, que é também uma lenda, né, da seleção americana. E assim, ela entrava bem pouco, tava lá com a camisa 10 no banco, e tinha jogo que ela nem entrava, porque o time era forte o suficiente para poder abrir mão, inclusive, da sua principal jogadora.
jogadora autora de 3 gols numa final de Copa do Mundo, né, numa outra edição, inclusive. Então a gente espera aí que a seleção brasileira também se vire bem, apesar da Marta não chegar tão fundamental assim como em outras Copas. E só 2 adendos aqui, né? Eu fiquei muito feliz com a convocação da Andressa Alves, acho que é uma jogadora importante, que eu gosto muito dela, tecnicamente falando. E assim que acabou a convocação, a gente começa a ver também, né, a reação de algumas jogadoras quando foram convocadas, e a Gabi Nunes, que passou por um drama, né, de sofrer várias lesões, de ser cortada várias vezes, e aí a gente via ela se emocionando, ela não conseguindo levantar a cabeça incrédula e agradecendo a Deus por ela ter sido convocada. Eu fiquei também bem satisfeito com a convocação dela, feliz por ela, cheguei a me emocionar também, vendo a alegria da Gabi Nunes. E é muito lindo, né, ver, comentando rapidinho, é muito legal ver a reação das jogadoras, né? Eu fiquei muito feliz também, acho que é um momento ali da convocação, entre a convocação e ir para a Copa do Mundo, um momento muito legal de se ver as jogadoras reunidas ali, se vendo que, porque querendo ou não, acaba sendo um momento que você vê que todo aquele trabalho, às vezes lesões, né, porque a gente vê muitas lesões ali dentro do futebol feminino, e aí você ser chamado para uma Copa do Mundo. Cara, é muito gratificante. Não tem como elas não se emocionarem e a gente não se emocionar junto, né? Porque eu vi alguns reacts da convocação e foi assim, lindo. Me emocionei em todos, Foi mesmo. acho muito lindo. Mas assim, dando continuação, né? Você tinha até começado já. A Andressa Alves foi convocada, a Geise, a Nicole, a Elisa Zanerato, Debinha, é que no caso ali é meio atacante, né? Eu já acho que até falei outros nomes aqui na convocação que está aqui para mim. Mas, enfim, aí eu acho que faltou Andressa, Geise, Nicole e Bia Zanerato. Eu acho que vale a gente falar um pouco dessas 4, né? A Andressa Alves, que, como você falou, ela é muito bem. Eu acho que depois da lesão ela perdeu uma certa habilidade que ela tinha, mas não deixa de ser uma jogadora incrível. Fez uma ótima campanha ali pela Roma, né? Pela Roma. Isso. Aí eu acho que o que pesou mesmo nessa convocação foi aquele gol que ela fez contra a Inglaterra na finalíssima. Eu acho que aquilo ali, ela realmente foi muito bem. E aí eu acho que ela ganhou, para mim, ela ganhou a vaga ali. Eu acho que pesou muito esse gol na finalíssima e a gana que ela tava realmente de fazer o gol, de entrar bem na seleção, né? Depois de um momento assim sem ser chamada. Então, assim, de certa forma é merecido. A Geise maravilhosa também. Eu acho que a convocação dela foi incrível. Ela foi a campeã da Libertadores, não, da Liga dos Campeões pelo Barcelona. E ela foi muito bem também no Barcelona. Teve uns momentos de oscilações ali, mas nada que ela não resolvesse, né? Porque é uma jogadora também bem versátil. Então, fiquei muito feliz. Eu acho que também era um nome carimbado ali, né? A Geise. A Nicole também fiquei feliz pela convocação dela. E aí a Bia Zanerato, que eu acho que também é um personagem Cracaça, né? carimbado. Estou até um pouco suspeita para falar da Bia, porque ela é uma jogadora incrível. Ela tem uma movimentação, ela é importante ali. Aonde quer, na verdade, ela movimenta bem ali, né? De todos os lados. Então, ela puxa a marcação, ela abre espaços, como ela faz no Palmeiras, né? E hoje eu consigo ver, talvez, falando um pouco da Bia Zanerato, tanto na seleção quanto no Palmeiras, é uma Bia mais, assim, coletiva. Eu acho que até por conta do trabalho feito na seleção. Acho que hoje a gente tem jogadoras, assim, que trabalham mais com a coletividade. É uma seleção brasileira com um coletivo mais forte, né? A gente estava até destacando, tentando, tipo assim, tirar um pouco dessa dependência da Marta. Eu acho que aconteceu isso. Eu acho que a seleção antes era muito Marta, outra jogadora ali de frente, que precisava chamar a responsabilidade, e hoje a gente consegue ver um Brasil mais coletivo, e eu fico muito feliz. Eu acho que é uma coisa que a gente até destacou, tanto no FIBA League Cup, quanto na última data FIFA, e eu fico muito feliz. E aí, assim, eu acho que todas as jogadoras, elas cresceram nesse ciclo, né? Como eu falei para você, a Bia Zanerato cresceu nessa parte coletiva, a Ari Borges, a Carolyn. Então, são jogadoras que a seleção ajudou elas até para os times mesmo, como elas entravam nos times também que elas atuam. Em geral, a convocação foi muito boa.
tem essas ressalvas, mas eu acho que não é nada para falar, ai meu Deus do céu, desespero O total. Brasil não vai ganhar nem perder a Copa do Mundo por causa da presença dessas jogadoras, né?